A meningite é uma doença onde as meninges elas ficam inflamadas, seja por vírus ou por bactérias do organismo. E para explicar melhor para nós o que é a meningite, quais as consequências dela para a nossa saúde, nós temos a honra de receber a pediatra Letícia Rubim. Bom dia, Letícia. Bom dia, Letícia. Tudo bem com você, doutora? Tudo certinho? Ótimo, tudo perfeito. Já a semana do Natal, feliz Ano Novo, feliz aniversário, também. tudo para você. Aqui a gente já abençoa assim, abençoa por completo, não é mesmo, Luísa Coimbra? É isso mesmo, Letícia. Muito obrigada por estar aqui conosco, abençoando também o pessoal lá de casa que vai estar ouvindo um pouquinho mais a respeito da meningite, né? Eu acho que... É isso, Isa. Pessoal, você falou pessoal de casa, só para lembrar aqui, ó. Olha aqui, ó. O nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta para a doutora Letícia aqui, que é pediatra, e nós vamos falar sobre a meningite. Então, você tem alguma pergunta? A hora é agora. 98402-9756, 98402-9756. Cadê o som do WhatsApp, gente? 98402-9756. Muito bem, para você mandar a sua pergunta, nós vamos passar aqui para a doutora Letícia e vai ser bênção demais da conta só. Pois é, e aí? O que é a meningite? Então vamos lá. Primeiramente eu queria agradecer o convite de vocês, é uma honra mais ainda estar aqui. Bom dia, né, Isa, Sérgio, telespectadores. Então, a meningite, na verdade, como você disse, é uma inflamação das meninges, que é uma películazinha, uma membrana que recobre o nosso encéfalo, o cérebro, e a nossa medula óssea, que é aquela estrutura que fica dentro da coluna, né? Essa membraninha ela não é colada nessas estruturas, existe um líquido que fica entre essas estruturas que chama líquor. E quando tem esse processo inflamatório dessas meninges, que são as membranas, gera uma alteração nesse líquido, um processo inflamatório de uma forma global, que vão gerar todos os sintomas da meningite. Agora, qual que é a apresentação clínica, assim, que mais sugere a meningite, pensando nas nossas criancinhas, que é quem mais, o número maior aí é nas crianças? Então, pediatria tem algumas peculiaridades dependendo da faixa etária. Então, a apresentação clássica de meningite, tanto em crianças mais velhas quanto em adultos, é aquela tríade famosa, né? Que é a dor de cabeça intensa, acompanhada de vômitos e a febre, né? Que geralmente em crianças mais velhas e adultos é obrigatório. Em bebezinhos e crianças pequenas, como a moleirinha da criança ainda está aberta, às vezes não vai cursar, por exemplo, com vômitos, a febre pode estar ausente, pode ter até hipotermia. Então, geralmente no bebê pequeno, é um bebê que fica hipoativo, que não está mamando bem, às vezes ele pode ter até icterícia, que é aquele amarelinho do bebê. Então, vai depender realmente da faixa etária. Mas aí o que acontece? Vômito, dor de cabeça e febre não são sintomas exclusivos da meningite, né? Então, exemplo, a dengue pode cursar com isso. Então, como a família é uma família leiga, a mãe e o pai que verem que a criança está com esse quadro associado à prostração, é mandatório que seja avaliado pelo pediatra, né? Sim. Que o pediatra, com esses dados clínicos associados a alguns testes que a gente faz no exame clínico, consegue fazer uma suspeição da meningite. Então, nunca eu vou indicar exames pensando em meningite baseado somente nesses sintomas. Então, a criança com sintomas associados com o exame clínico alterado, aí sim é uma criança que entra como suspeita de meningite, que a gente vai fazer os exames realmente para confirmação diagnóstica. E como é que se pega meningite? Infelizmente, a meningite pega-se através de secreções, de gotículas, pelo ar, igual uma gripe, né? E geralmente são organismos comuns que causam, às vezes, uma otite, uma amigdalite, ou mesmo vírus, né? Apesar das pessoas acharem que a meningite é somente bacteriana, ela também pode ser viral, ela também pode ser causada pela tuberculose e uma série de outros micro-organismos. Mas é claro que disparado as meningites bacterianas e virais são as mais comuns. Agora, doutora, nós falamos sobre as crianças, você é uma médica pediatra. Qual a incidência da meningite para os adultos e em quais casos, especificamente? Sim. Na verdade, a incidência exata eu não vou saber precisar, até porque eu sou pediatra, mas geralmente a meningite em adultos ela é bem menos frequente do que em crianças, então o fator de risco maior para a meningite, na verdade, é um sistema de defesa do corpo menos desenvolvido. Por isso que as crianças menores de 5 anos e, sobretudo, as menores de 2 anos são as mais acometidas. Agora,
Agora, adultos que estão hospitalizados, que têm alguma doença de base, por exemplo, um adulto que está fazendo um tratamento para um câncer, com uma imunossupressão, ou às vezes um adulto saudável que por qualquer motivo teve uma baixa de imunidade, uma queda, também pode ser um candidato a ter meningite, porque os micro-organismos são micro-organismos muito comuns que podem realmente estar circulando em qualquer local. Sim, e quem tem meningite, qual é a forma como essa doença se apresenta? Sim, aí, como eu disse, na criança, geralmente tem algumas crianças que têm uma apresentação clínica que começa como um resfriado comum, nada demais, uma criança que estava bem em casa. Outras já de uma hora para outra vão apresentar aquela tríade clássica ou não, dependendo da idade, que é a dor de cabeça, a febre e o vômito. Algumas com muita prostração, principalmente no caso das meningites bacterianas. E uma coisa que é muito importante, nesse caso tem que haver uma certa urgência para poder levar a criança para o hospital, para o pediatra de confiança, são aqueles quadros que a criança tem aquele quadro de prostração intensa, febre, vômito e dor de cabeça, associado a manchas no corpo, porque geralmente esse tipo de quadro é associado com a meningite tipo C, que são quadros bastante graves de evolução extremamente rápida. Então, quanto mais precoce essa criança for avaliada, menores as chances dela evoluir de uma forma ruim, né? Porque esses quadros podem levar até a óbito, dependendo da demora do atendimento. Sim, era até isso mesmo, né, que você falou assim, pode levar a óbito. Uma criança que tem meningite, o que ela tem? O que pode causar nessa criança? É uma paralisia cerebral? Na verdade, é um espectro de problemas, né? Desde sequelas leves até sequela nenhuma. É claro que vão ter crianças que vão ter um quadro super leve, não vão ter absolutamente nada depois, até quadros mais graves, como retardo do desenvolvimento posterior, surdez, que é uma sequela muito comum. E essas sequelas são muito mais comuns nas meningites bacterianas, né? Apesar de meningites virais poderem cursar com casos graves, que a gente tem que tratar, às vezes até em CTI, as bacterianas costumam ser mais associadas a sequelas irreversíveis. Então, daí a necessidade dessa abordagem rápida, de levar a criança o quanto antes para o hospital, então isso é bem importante. Agora, doutora Letícia, só para a gente vai ter um VTzinho ali muito legal, mas eu queria então, só para a gente fechar assim, essa parte aqui, para se fechar então o diagnóstico, como que é feito, qual tipo de exame que deve ser pedido, deve ser ali estabelecido pelo médico ao avaliar aquela criança? Então, uma vez que a criança chega no pronto atendimento ou no consultório do pediatra, ele necessariamente vai ter que encaminhar para o pronto atendimento, porque são exames que são feitos em nível hospitalar mesmo. Então, vamos considerar que é uma criança ali que estava com um quadro de dor de cabeça, febre, vômito, prostração. E ao exame clínico, tem alguns testes que a gente realiza no exame clínico, realmente houve uma suspeita de meningite. Então, nesse caso, o que é feito? São feitos exames de sangue, né? Porque o exame de sangue é importante para ajudar a diferenciar qual é o tipo de meningite, se é viral, se é bacteriano. E o mais importante de todos, que é o exame da punção lombar, que é a avaliação do líquor, que é aquele líquido que eu comentei no começo. Então, eu só posso fazer o diagnóstico de meningite a partir do momento que eu faço a coleta desse líquido. Então, como a meninge está inflamada, ela altera completamente as características desse líquido e através da análise eu vou ver, olha, é bacteriano, é viral, tá daquele jeito, eu mando esse material para análise, para cultura, né? Então, a partir disso aí eu consigo fechar o diagnóstico de certeza se é meningite ou não. Então, ou seja, a função dos pais é só, ok, o meu filho está realmente com quadro sugestivo, levo para o hospital, mediante exame clínico junto com a história do paciente, o pediatra vai indicar os exames de sangue e a punção lombar, né? A punção lombar é um exame que a família morre de medo, mas é um procedimento muito tranquilo, é feito com uma agulha pequenininha no espaço entre duas vértebras, que tem um espacinho que a gente introduz a agulha e através do orifício da agulha que está externo, vai caindo essa gotinha que a gente colhe e manda para toda a análise. O procedimento em si é super simples, só que é lógico que a gente está tratando de criança, então a criança tem que ser contida, numa posição parecendo um tatu bolinha. Então tem algumas crianças que choram muito, claro, ficam assustadas, mas realmente não tem, infelizmente até hoje não existe outra possibilidade que não a realização desse exame. Que é um exame que não gera nenhum tipo de risco para a criança, é um exame super seguro, é feito pelo próprio pediatra ou pelo neurologista. Na verdade, isso mesmo é só o desconforto dele, exato, assim, né, nessa condição. E o medo, claro que né? assusta, dá um medo enorme. Tem alguns pais que nem gostam de acompanhar, porque ficam com muita dó da criança. Para quem já teve que segurar o filho para tomar ponto aqui no nariz, aqui, ó, aí esse aí é mais complicado.
Mas agora, doutora, eu vou pedir uma licencinha, porque nós aqui queremos mostrar para você até, querido convidado e querido telespectador, nós vamos acompanhar essas histórias que de fato mexem com a gente, de heróis da vida real. É a história do Pedro Arthur, que ele teve um tipo raro de meningite e se tornou, sim, um símbolo da luta contra essa doença. Dá só uma olhada nesse vídeo do Pedro Arthur. Dá só uma olhada. Pedro Arthur tem apenas 12 anos e desde bebê enfrenta lutas de gente grande. Com 1 ano e meio, os pais descobriram que ele sofria de uma forma rara de meningite, que afeta a medula espinhal e não o cérebro, como geralmente acontece. Como sequela, a doença o deixou tetraplégico, mas preservou as funções cognitivas de Pedro, o que representa uma vitória. Agora a gente está passando aí dos 10 anos que o Pedro Arthur teve a meningite, ficaram as sequelas. Naquele momento o Pedro usou o último antibiótico para estabilizar as convulsões que ele estava tendo, mas infelizmente do lado dele também já haviam crianças que estavam vegetativas por questão da meningite. E o Pedro, graças ao bom Deus, veio dando resultado positivo, veio mostrando para a gente que ele é valente e que ele quer viver e que ele quer estar perto da gente. Desde então, Rodrigo percebeu que a luta do filho é também a luta de muitas outras pessoas. Por isso, criou o Instituto Pedro Arthur, uma organização que dá informações sobre a doença e ajuda famílias que passam pelo mesmo problema. Eu queria ajudar tanta gente porque eu via tanta gente se perdendo dentro daquele CTI, mas eu escrevi no primeiro informativo que era um propósito de Deus se realizando todos os dias. E de fato é. Todos os dias acontece uma coisa positiva e Deus nos mostra que a gente tem que ter força e precisa ter força para você lutar, para você encarar os problemas. A meningite não escolhe cor, nem raça, nem idade. Acomete pessoas todos os dias no Brasil. Nesses 10 anos, o Instituto participou de muitas lutas em favor do combate à doença e teve vitórias. A maior delas foi a implantação da primeira vacina contra a meningite no calendário nacional de vacinação. Então a vacina está disponível em todos os postos de saúde do Brasil. A gente não ganha por vacinas aplicadas, mas a gente ganha o amor, a gente ganha o coração tranquilo e a cabeça serena de que vidas estão sendo salvas. Seu filho de 2 meses a 2 anos hoje pode chegar num posto e solicitar a vacina que está lá gratuitamente. Muitos pais chegam para a gente e dizem, olha, pelo Pedro eu vacinei o meu filho. Obrigado. Pelo trabalho de vocês, hoje a gente sabe o que é meningite. Palavras que emocionam e dão ainda mais força a Rodrigo para continuar na luta de Pedro Arthur e de muitas outras crianças. Continuar salvando vidas. O número de pessoas salvas hoje no Brasil, a gente não faz nem dimensão, mas a gente entende que valeu a pena o que a gente fez até aqui. E eu acredito que tanto o marca-passo diafragmático, Pedro Arthur, foi o primeiro a receber na América do Sul. Hoje são mais de 50 mil implantados hoje no Brasil. Então, essas vitórias trazem para a gente essa força, essa determinação, para que você possa, de fato, caminhar. Eu busco isso sempre com Deus e sempre peço a Deus para Ele me mostrar o caminho, para eu poder continuar lutando. Agora, só falta realizar o sonho do Pedro de poder respirar sem os aparelhos e, quem sabe, voltar a andar. E esse sonho está a quase 10 mil quilômetros de distância, na Alemanha. É um implante de células-tronco. Na verdade, vai fazer a descompressão da medula, porque ela foi comprimida, ficou um fio da esperança, faz a descompressão dessa medula e implanta ali as células-tronco, que vai regenerar a parte que foi lesada. Então, regenerando essa parte, o Pedro Arthur pode voltar a respirar e a médio e longo prazo ele pode voltar a andar. É um custo muito alto a viagem, o implante para a gente. Ele fica hoje em torno de R$240 mil, porque é cotado em euro. Então tem essas variações de valores aí por questão do euro. Mas a gente está no caminho. Mas você pode ajudar. Eu sei que tem pessoas de coração bom, tem pessoas torcendo. E como eu falei, eu quero o Natal do ano que vem. O Pedro em formas adversas, mas melhor.
as pessoas podem estar acessando o site www.pedroartur.com.br e acreditamos que até janeiro, onde a data que está marcada de janeiro é dia 20 de janeiro, a gente consiga esse dinheiro, esse valor, para a gente poder chegar até a Alemanha. Muito bacana, é muito emocionante. Esses, né, Isa, são os heróis da vida real. Com certeza. Essa criança aí, que dos dois, hoje está com 12 anos aí, lutando bravamente, guerreiramente, então nós também podemos ajudá-lo. Você viu aí o site Pedro Artur com TH, tá? pedroartur.com.br. Entra ali no site, veja as formas de como você, querido telespectador, pode fazer a sua doação, como pode participar aí no cuidado deste Pedro Artur, mas também se importe com os outros Pedro Artur que tem por aí no mundo. A gente precisa abraçar essas causas. Nós somos, de fato, esse povo amável, né? Então vamos nos solidarizar com essas famílias aí que têm esses desafios e desses pequenos heróis aí que nos ensinam bastante. E agora nós vamos continuar o bate-papo aqui com a nossa doutora Letícia, que é pediatra, que está aqui para falar para a gente sobre a meningite. Doutora, caso do Pedro Artur, é um tipo de meningite rara. O que a torna diferente das demais, assim, em linhas gerais? Conta pra gente. Na verdade, assim, como a estrutura é contínua, então não tem uma separação, um pedacinho que fecha a porta e não comunica a parte da medula com a parte do encéfalo. Então, habitualmente, acomete como um geral, como um todo, né? Mas tem alguns micro-organismos que, eu não sei exatamente qual foi o caso dele, que tem, a gente fala, uma tropia, ele se sente mais atraído, vamos colocar aí, por determinadas partes do sistema nervoso. Então, tem alguns organismos, por exemplo, que acometem partes nervosas de membros, né? Então, isso acontece. Mas, habitualmente, as meningites têm um acometimento global, né? Então, tanto é que, mesmo que o acometimento seja aqui em cima, se a gente pensar em sintoma, dor de cabeça, etc, etc, eu faço a punção lá embaixo na coluna, porque é tudo a mesma coisa, o mesmo líquido que está circulando por todos os lugares, né? Então, daí o dele ter sido um pouquinho diferente. A meningite, ela com o tempo, assim, não falo de tratamentos e tudo, mas ela pode ser, como que eu posso falar, tem cura? Seria a pergunta mais correta, talvez. Sim, ela sempre, ela se resolve, né? Então, assim, é claro que vão ter os casos muito graves que vão evoluir para óbito, mas as meningites bacterianas têm tratamento com antibiótico, né? Então, no caso dele também, habitualmente antibióticos simples tratam isso, é claro que é hospitalar, é venoso. Então, no caso dele, acabou que evoluiu de uma forma ruim, teve que haver uma troca de antibióticos. E os quadros virais, na maioria das vezes, são quadros que a gente interna por segurança. Então, eu tive um caso no consultório ano passado, de uma criança que o diagnóstico foi pelo abaulamento da moleirinha, que eu até esqueci de comentar, que como a moleirinha está aberta, tem aquele aumento da pressão dentro do sistema nervoso, a gente palpa a moleirinha e geralmente é plana. Do bebezinho com meningite, ela fica gordinha, fica tensa, a textura fica diferente. Então, uma criança que estava extrema, era um lactente novinho, extremamente irritado, choroso, febre, a moleirinha abaulada, suspeitei da meningite, encaminhei para o hospital, foi feita punção lombar e era viral, não era bacteriana. Mas mantive de observação 48 horas, porque pode, por exemplo, ter uma crise convulsiva, pode ter coisas adversas aí nesses primeiros dias principalmente. Então a gente mantém no hospital porque uma coisa é uma crise convulsiva em domicílio, outra coisa é no hospital, que tem todo o suporte e tudo mais. Então, assim, tratamento existe, né? Para os casos graves, inclusive de meningite viral, existe tratamento em CTI. Na maioria das vezes a gente não usa medicação nenhuma, é somente suporte mesmo. E no caso das meningites bacterianas, a gente usa o antibiótico. Outras meningites mais raras, tipo tuberculose ou por outros micro-organismos, aí o tratamento vai ser direcionado de acordo com a causa. Então, a regra de ouro da meningite é não atrasar o diagnóstico, porque existe tratamento que vai ser feito hospitalar, com observação, desde que seja precoce, né? Porque às vezes, quando passa tempo demais, às vezes a sequela já é irreversível. Sim. Agora, doutora, só para a gente também voltar um pouquinho, sobre prevenção, há uma vacina que previne, que evita, ou até mesmo
durante o tratamento também, algum tipo de vacina que é estabelecido? Perfeito. Já vou começar respondendo pela última, então. O tempo que a vacina, uma vez administrada, tem várias vacinas para meningite, eu vou falar rapidamente de cada uma delas. Só que, infelizmente, vamos supor que teve um surto qualquer, eu quero, vamos levar todo mundo para imunizar porque teve um caso e tudo mais. Que às vezes as mães ficam muito preocupadas, por exemplo, num contexto de escolinha. O tempo, uma vez administrada a vacina, o tempo que o corpo leva para fazer a resposta imune é mais prolongado do que o tempo de incubação da doença. Então, não é uma opção. Tá? Eu vou falar sobre as vacinas e depois eu falo sobre o que a gente tem hoje como prevenção, profilaxia de contato. Então, em relação à vacina, eu acho que há outro papel dos pais é vacinar as crianças, porque existem vacinas maravilhosas. É óbvio que nenhuma vacina tem 100% de eficácia, daí os casos de crianças que já foram previamente imunizadas, que evoluem, infelizmente, com meningite, mas é claro que diminui muito a incidência, né? Então, exemplo, uma das causas mais comuns de meningite bacteriana em menores de 2 anos, até 1999, era a meningite por hemófilos tipo B. Então, desde 99 foi introduzida a vacina contra hemófilos e caiu drasticamente a quantidade de casos de meningite por hemófilos. E o benefício não é só para meningite, é um micro-organismo que ataca vias aéreas superiores, causador de otite e tudo mais. Então, é o mesmo micro-organismo. Então, a gente tem a vacina contra hemófilos tipo B, essa tem no posto de saúde, né? Então, eu vou fazer essa diferenciação aí, que tem algumas que não tem no posto. Pode tomar em qualquer faixa etária? Tem algumas que são para crianças mais novas, só que realmente fica muito complexo explicar, mas realmente é indicado desde pequenininho. Okay. Aí por isso a necessidade dos pais observarem desde o cartão de vacina, o cartão de vacina, até ali ele chegar àquela idade de 10, 11 anos, que são as últimas que tem os últimos reforços de meningite, né? Que tem um ali em torno de 5 anos e depois em torno de 11, que é o último reforço. Então a de hemófilos é uma que a gente dá no primeiro ano de vida, com reforço depois de 12 meses. A outra é a de meningite tipo C, a vacina meningocócica, que é aquela que os pais dão no posto, também tem no posto, tem na rede privada, mas pode ser dada no posto, é a mesma vacina, com 3 e 5 meses, tá? Essa mesma vacina de meningite C tem um reforço depois de 12 meses e para os pais que podem pagar, porque infelizmente a gente ainda não tem isso na rede pública, tem uma vacina que além da meningite C, cobre a meningite A, W e Y e essa também pode ser dada em adultos, tá? Para quem não pode pagar, que realmente ela é um pouco cara, fica a opção do reforço aí só da meningite C. Temos agora, recentemente foi lançada a vacina de meningite B também, que é dada com 3, 5 e 7 meses no primeiro ano de vida, com reforço no segundo ano. Pela rede SUS? Não. Essa então, também é particular? Essa também é particular e infelizmente ela chegou esse ano, meados aí no meio do ano, e ela acabou todas as doses super rápido, que teve um surto de meningite B no sul do país, então as mães ficaram extremamente preocupadas. Então acabou que eles subestimaram um pouquinho a quantidade de doses que seria vendida, que é uma vacina extremamente cara. Então a previsão de retorno dela no mercado é em março do ano que vem, tá? Então essa também é somente na rede pública. Então a gente tem até agora cobertura para meningite A, B, C, W e Y. E a última vacina também que a gente, às vezes as mães nem cogitam pensar nela como prevenção para meningite, é a vacina tríplice viral dos 12 meses. A cachumba, que é aquela famosa doença que dá, o edema aqui de baixo e tudo, era uma das principais causas de meningite viral antes da época vacinal. Então, ela é uma vacina que recebe com 12 meses, o reforço ali com 15 meses, tem na rede pública também, gratuita, e previne a meningite pela cachumba, que era super grave e tudo mais. Então, o que está no alcance dos pais é levar no pediatra, receber orientação adequada quanto à atualização vacinal, porque isso é o que está no nosso alcance para tentar a prevenção. Então, eu acho que pelo menos é uma doença muito grave, mas existem muitas alternativas para a gente fazer a prevenção. Graças a Deus por isso, né, Isa? Com certeza, é sempre muito bom a gente ter acesso a esse tipo de informação, porque às vezes tantas crianças adquirem doenças e a gente não tem nem noção, né? Assim, poderia ter sido uma coisa que poderia ter sido prevenido antes. Então, uma informação maravilhosa aí para as mamães de plantão que estão em casa assistindo. Muito bom. E a gente quer agradecer aqui a doutora Letícia Rubim, que é pediatra, né? E hoje vem nos aqui abençoar, compartilhando conosco o seu saber a respeito da meningite. E isso nos ajuda muito enquanto pais, enquanto pessoas que lidam com a educação e também enquanto sociedade, porque informação
nós temos aqui no nosso Instituto Um Pouco. Doutora Letícia, muito obrigado pela presença aqui no nosso Instituto Um Pouco. Eu que agradeço demais. Foi show de bola. Eu queria só acrescentar a informação que eu esqueci de acrescentar. Por gentileza. Olha só, as câmeras todas são suas, doutora, fica à vontade. Então, em relação à prevenção, quando tem contato na escolinha, que eu falei que eu ia falar, acabei esquecendo, e acrescentar que tem mais uma vacina que eu esqueci ainda para meningite, que é a vacina pneumocócica, que muita gente pensa que a pneumocócica é só para pneumonia, para outros germes. A meningite pelo pneumococcus é super comum, então ela também previne. Então, a gente tem mais essa arma aí na mão. Em relação a contatos na escolinha, que é uma coisa que gera muita dúvida, as famílias sofrem demais quando tem um caso, a gente só tem que tomar alguma medida quando a criança, o caso índice que a gente fala, a criança que teve a doença, isolou um desses dois tipos de bactéria, ou a meningite meningocócica ou a meningite por hemófilos tipo B. Então, nesse caso, o próprio hospital onde a criança vai ser atendida vai passar orientação para a família, para passar a orientação adequada para os cuidadores e depende, eu não vou passar isso aqui porque fica prolongado, mas depende da idade das crianças da creche, do tempo de contato que tem. Então, um contato menor do que 20 horas semanais não é considerado um contato de risco. Então, só nessas duas situações. Então, mediante um caso de meningite, é claro que a própria família, os médicos que vão estar em contato com essa criança no hospital, vão providenciar as orientações adequadas para serem repassadas para a escolinha onde a criança frequenta e tudo mais. Tá? Então, sem desespero, são só nesses dois casos realmente que estão indicadas a profilaxia. Que legal. Bom. Sensacional, viu, Isa? Sensacional. Quando você Então, tiver aqueles 4 meninos lá, você já estava e o nosso pensando pastor Flávio. exatamente nisso. Tá vendo? Não precisa ficar estressado. Aqui a ciência, a medicina está aí para nos ajudar e nos abençoar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.